Amados irmãos, estamos aqui hoje novamente com imensa alegria para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Grupo Espírita Irmão Gabriel. Pai amado, de infinita bondade, abençoa-nos hoje em mais um estudo, dando-nos condições para que possamos evoluir nossos espíritos nas leis morais que nos regem. Abençoa-nos em sua infinita misericórdia, fazendo com que nossa reflexão hoje seja fruto de nosso aprendizado para que possamos praticar as leis a que nos concedestes na consciência. Que a espiritualidade de luz que nos ampara, nos orienta e nos direciona, pela orientação do irmão Gabriel, em seu infinito amor e carinho para conosco, sejamos sempre abençoados e protegidos pela luz crística que rege em nossos corações. Tenhamos uma noite saudável, abençoada e feliz. Que assim seja, em nome de Jesus. Bem, hoje, caríssimos irmãos, estamos trabalhando o capítulo 18, do item 6 ao item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa com uma reflexão e uma exclamação. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos os demônios e também não fizemos diversos milagres em seu nome? E então eu direi em voz alta, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Mateus 7:21 a 23. Todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando a chuva veio, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, ela não caiu, pois foi construída sobre base firme. Mas todo aquele que ouvir e não praticar as palavras que eu digo, será um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Quando a chuva caiu e os ventos transbordaram e sopraram, ela desmoronou e foi grande o prejuízo de seu dono. Mateus 7:24 a 27. Lucas 6:46 a 49. Aquele que violar os mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Porém, aquele que seguir os mandamentos e ainda ensinar a outros, será o primeiro no reino dos céus. Essas afirmações constam nos itens 6, 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Mas quando Jesus, na época dos fariseus, a quem ele se reportava, os fariseus na época eram povos que valorizavam excessivamente a aparência exterior. Eles se comportavam assim, com atos comedidos, com aqueles semblantes assim compungidos, usavam umas vestimentas bem extravagantes, né? Tinham atitudes falsas, principalmente quando se dirigiam a povos mais humildes, povos que não tinham conhecimento das leis a que eles estudavam, porque eles, na época,
Estou me referindo aos doutores da lei, são os sacerdotes, os juízes na época que estudavam toda a vida de Deus. Eles passavam dias e dias estudando as leis de Deus. Tinham poder de julgar, tinham poder de fazer orações, tinham poder de dizer o que era certo e o que era errado. Tinham regras, tinham disciplinas rígidas. Era imensamente contraditório, porque no judaísmo, aonde Jesus começou sua peregrinação, encarnado, eles guardavam o sábado, porque sábado era um dia para se dedicar ao Senhor. Então, no sábado não se trabalhava. O sábado era feito para o Senhor. Bastante contraditório. Hoje, através da nossa evolução, nós vemos isso, mas vamos chegar um pouco mais para frente e vamos continuar essa reflexão nessa época. Eles usavam o sábado para fazer preces, onde cobravam rezas, onde cobravam batizados, onde cobravam situações em que os mais carentes, os mais desesperados buscavam a salvação. Eles cobravam tudo o que se direcionava à salvação. Ou seja, eles vendiam a religião, mas eles eram sacerdotes muito bem remunerados. Eles eram considerados os juízes da lei, os doutores absolutos da lei, que diziam à população que o trabalho dele, a função deles era ficar estudando a vida de Deus e as leis divinas. Eram mais de 650 leis que eles tinham que interpretar e que julgar. Eles se achavam no direito de serem celebridades. Andavam até com algumas rezas penduradas nas roupas, na testa, pendurada nos braços. Então eles vendiam essa religião a quem os procuravam em busca de salvação. Nos reportando agora à nossa época, quando nós encontramos criaturas ou pessoas que falam muito, que dão um valor excessivo à aparência também. Porque na época dos fariseus, os sacerdotes e os doutores da lei vinham de famílias de rabis, de religiosos, eram como se fosse uma descendência divina que eles mesmos fabricaram em suas regras, em suas disciplinas, em suas leis. Tudo eles discutiam, absolutamente tudo, o que devia ou que não devia se comer, o que devia, o que não devia se vestir, o que era certo, o que era errado, o que era da lei de Deus e o que não era da lei de Deus. Tudo passava pelo crivo deles, em suas normas, em suas regras, ou seja, em seus dizeres. Eles eram considerados senhores absolutos da razão. E quando tamanha contradição aconteceu, quando um doutor da lei questionou Jesus, quando Jesus chega em Jerusalém para a sua última Páscoa encarnado, e os doutores da lei já querendo de alguma maneira prender Jesus para dar-lhe o castigo final, faz um questionamento a Jesus perguntando: mestre, isso diante de todos que ali estavam, discípulos, seguidores, povo, ele chega ao mestre, ao rabi que chega da Galileia e diz, o doutor da lei, mestre, como é que eu faço para chegar ao merecimento da lei eterna, para merecer a eternidade? E Jesus, para surpresa não só dele como de todos, lhe responde com outra pergunta. O que diz as leis? E como tu as leis? E ele imediatamente, como doutor na lei, senhor absoluto da palavra, responde. Amar a teu Deus, ou seja, ao Deus de Jesus, que era o Deus que ele dizia que estudava a vida inteira. E ele volta, amar a teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu ser, por todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe responde calmamente, faz isso
e merecerás a lei eterna. Ou seja, quebrou-lhe as pernas. Por quê? Ele jamais esperava uma resposta dessa. Ele não foi capaz de reconhecer o filho de quem ele estudou a vida inteira. E Jesus ali ainda se dirige a seus discípulos, a seus apóstolos, com extrema doçura, de que se todos fizerem o que meu Pai diz e aplicarem as leis de meu Pai, ganharão a vida eterna, que é o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Então Jesus chega nessa época exatamente para discutir essa lei. Quando ele chega dizendo, eu não vim quebrar a lei, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E cumprir a lei com amor, com as virtudes que Jesus possuía, com os talentos que ele tinha. Porque se formos ver hoje na doutrina espírita, o amor é a somatória de todas as virtudes. E Jesus era o amor. Então, ele vem quebrar essa regra de que todo dia é dia de trabalho ao Senhor. Não existe um dia só para o Senhor. Todos os dias são dias do Senhor. Porque em algumas religiões dizem que Deus descansou no domingo. Então ele trabalhou de segunda a sábado. No domingo ele descansou. Em outra, o sábado não se trabalha, mas Deus trabalhou. Porque sábado é dedicado a Deus. Deus está trabalhando. Imagine as contradições. Moisés já dizia que chegaria a nós um Consolador. Jesus, nosso Consolador. Mas depois veio o Codificador. Chega Leon Denisard Rivail. Hippolyte Leon Denisard Rivail, para ser mais exato. Allan Kardec, que traz até nós a explicação dessas leis, para tirarmos dúvidas, para esclarecimentos em uma doutrina, para mostrar a nós a imensidão incalculável do amor de Deus para conosco, através do Livro dos Espíritos. Agora, chegando à nossa época, hoje, podemos dizer, aqui na nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos falando agora espíritos espíritas, que somos nós, que acreditamos na eternidade e na reencarnação, na lei do Espiritismo, nascer, crescer, morrer e renascer. Nessa doutrina que hoje, reconhecida até pela ciência, como o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem, destino dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corporal. Acreditamos nisso? Acreditamos. Vendemos orações? De jeito nenhum. O reino dos céus está dentro de nós. Deus nos dá condições, quando somos semente, de crescermos, frutificarmos, colhermos o que plantamos, através do nosso livre-arbítrio. Acharmos dentro de nós tudo o que necessitamos para essa evolução. E não será na casa espírita que vamos dizer, como se dizia antigamente, aqueles ali não trabalham para Jesus? Por que eles não vão para o reino dos céus? Eles não são trabalhadores de Deus? Ué, mas eles trabalham no sábado, Deus trabalha no sábado, eles não trabalham. De que equipe eles fazem parte? Mas por que eles são tão arrogantes? Por que quando a gente vai pedir um batizado, vai pedir uma oração, vai pedir uma orientação, eles cobram, dizendo que vão nos salvar? Hoje nós temos centros espíritas também para nós, espíritos espíritas, que são abertos a todos o que desejarem estar conosco.
Ah, mas eu faço tantos passes por mês. Eu sou palestrante. Eu sou evangelizador. Eu não tenho essa profissão. Não é meu ganha-pão. É a minha vivência que eu estou precisando lá. O centro espírita recebe aqueles que precisam evoluir, aqueles que precisam das informações, dos ensinamentos, da espiritualidade que lá se manifesta por amor. Para que nós possamos aprender, porque nós estamos aqui todos, absolutamente todos, nesse mundo de prova e expiações, para aprendermos. Viemos como sementes. Estamos hoje como árvores, já, assim espero, de tantas e tantas outras vidas que viemos. A humanidade não é a como é hoje. Antigamente, na época dos fariseus, a quem me referi no começo da nossa reflexão, que eu citei arrogantes, hipócritas, hoje também não é diferente não. Continua. A humanidade é assim. É arrogante, é hipócrita, é falsa. Alguns enganam, outros não. E qual é a nossa vantagem hoje? Hoje temos um esclarecimento de longas vidas, muitas vidas, que talvez alguns nos enganem, outros não. Os falsos profetas existem? Existem. Fazem parte da lição. Quando a gente faz algumas lições na escola, responda verdadeiro ou falso. Tem as perguntas verdadeiras, tem as perguntas falsas. Algumas nós erramos, colocamos como verdadeiras sendo falsas e vice-versa. Mas estudando e refazendo a prova, nós vamos aprender quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Nosso conhecimento aumentou. E a vida é assim. A vida nos dá essa escada de conhecimentos através de esclarecimentos pelas leis morais, as quais viemos para aprender, que vai nos tornar espíritos, espíritas, mais conhecedores daqueles que enganam e daqueles que não enganam. Nós temos o discernimento de percebê-los. Então, quando a gente muitas vezes diz assim, eu sou palestrante, eu vou estudar, eu vou fazer essa reflexão para que as pessoas me ajudem a aprender. Então eu começo a ler, começo a estudar. Aí às vezes a gente faz assim, nossa senhora, isso aí bem que meu vizinho podia ouvir isso. Isso é para ele, é para aquele momento que ele passou hoje. Ele precisaria ouvir isso. Eu vou até anotar essa frase para levar para ele. Engano. Quem devia ouvir é exatamente quem está estudando. A primeira pessoa que tem que ouvir o que eu vou falar sou eu. Quem estudou fui eu. O primeiro ouvido a chegar é o meu. É porque eu preciso aprender isso. Estou trazendo para vocês, para que vocês me ajudem a refletir, para que vocês me ajudem a me tornar uma pessoa maior. Mas me ajudem através dos meus esforços, do meu conhecimento. Porque eu preciso de saber disso. Cada um precisa o que está ouvindo, o que está passando. Hoje estamos vivendo uma pandemia. Nós não temos que perguntar, Deus, por que isso está acontecendo conosco? Vamos perguntar como Chico Xavier nos dizia, para que isso está acontecendo conosco? Acredito, com fé, com esperança, com compreensão, de que Deus está nos dando uma lição maior, para que nós possamos entender que, através da dor, nós crescemos, nós nos unimos, nós nos tornamos mais humanos. Pela compreensão da fé, nós temos a certeza de que a nossa casa está sendo construída na rocha. Nós estamos procurando ser o homem sensato, com compreensão e fé, de que Deus não desampara. Ele apenas está mostrando que nós podemos ser muito melhores, muito maiores do que já fomos.
Ele está nos dando novas chances através do merecimento de estarmos vivos. Apesar de ter muita gente passando por dores do retorno de entes queridos, mas estão voltando para novos aprendizados e retornarão para nós de novo, maiores, mais conhecedores, e que nós estamos ajudando-nos uns aos outros a sermos melhores, a sermos maiores, a termos a fé de que a espiritualidade está nos abraçando. A lição está dura, está difícil, mas o estudo vai ser muito bem farto, muito bem remunerado, porque seremos seres maiores de luz. Vamos continuar construindo a nossa casa na rocha, vamos continuar acreditando em todos os que estamos juntos, em todos os que queremos um mundo melhor, porque para se consertar tem que se quebrar. Para você arrumar uma casa, você tem que desarrumar. E que depois você vai colocando cada objeto no seu lugar. Cada um vai ter a sua função. Cada um vai ser maior, porque pelo sofrimento crescemos. Nós só multiplicamos quando sabemos somar. E só diminuímos quando sabemos dividir. O mundo hoje precisa disso. Precisa de oração, precisa de fé, precisa de força, precisa de sermos humanos, juntos, fazendo a nossa parte, acreditando de que Deus não nos desampara em nada. Estamos juntos. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Precisamos ser esse homem sensato e não o insensato. E não aquele que constrói a sua casa na areia, onde os rios transbordam e os ventos sopram e a casa se desmancha. Que a nossa casa seja firme, seja digna, seja amorosa, acreditando sempre em nosso Deus, nosso Pai eterno, em que nunca nos desamparará, nunca irá nos deixar ao léu. Deus sempre tem uma direção para nós. Não sejamos, como diz Emmanuel, os peregrinos perdidos no deserto, mas que sejamos como Paulo de Tarso, que diz: mesmo que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. E como trabalhadores da espiritualidade, dos grupos espíritas a que fazemos parte, Paulo também diz que o trabalhador é o primeiro a usar o fruto do seu trabalho. Vamos colher essa luz com amor e fé. E sejamos cada vez mais luz, cada vez mais amor, tendo sempre Cristo como nosso mestre, como nosso irmão, como nosso modelo, guia e referência, para que possamos voltar à seara do Pai em pura luz. A espiritualidade que nos acolhe, que nos orienta, através do equilíbrio, da responsabilidade de estarmos estudando, pela disciplina que o irmão Gabriel, em seu imenso carinho, em seu maior cuidado para conosco, nos conduz amorosamente à seara de luz. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui junto a vocês, em mais esse Evangelho segundo o Espiritismo. E a gentileza maior de vocês, em seu imenso carinho, me ouvirem. Que Jesus nos abençoe e sejamos sempre gratos à luz divina que nos abençoa e nos protege. Feliz vida a todos nós. Que assim seja, em nome de Jesus.